professores, bom dia, sejam bem-vindos a mais aulinha nossa da Escola da Inteligência. E na nossa aula de hoje nós vamos estar dando continuidade às nossas reflexões sobre o bairro da reclamação. Nós vamos estar analisando um pouquinho sobre o significado dessas reclamações, do bairro da reclamação e qual a importância dele para a nossa cidade da memória, tá, pessoal? Vocês podem estar acompanhando esse material e esse conteúdo a partir da página 106 do livro de vocês. Nessa página vocês vão estar encontrando alguns questionamentos que nós precisamos refletir um pouquinho. E o primeiro desses questionamentos que eu quero focar com vocês é se vocês já pararam para pensar em quais são as maiores dificuldades na vida dos animais. A nossa historinha que trouxe o bairro da reclamação, ela conta um pouco da história de Cacá e que Cacá era um menino que gosta bastante de reclamar. Ele sempre está insatisfeito com as situações do seu dia a dia, então ele reclama bastante. Mas com os animais da Floresta Viva, ele vai aprender que às vezes nós temos que agradecer. Será que você já parou para pensar nas dificuldades da vida dos animais? Se nós formos analisar um pouquinho, os animais eles têm que lutar para se alimentar, para sobreviver quando são filhotes, né, para não serem capturados por outro animal, um animal maior. Então, eles têm que lutar para sobreviver, eles têm que lutar para se alimentar, eles têm que lutar para conquistar o seu território, eles têm que lutar para defender a sua família, para constituir a sua família. E se eles conseguirem estabelecer tudo isso, eles ainda têm que se proteger das atividades do homem. Eles têm que se proteger do homem que acaba, por vezes, destruindo o habitat natural dos animais. E com tudo isso, nós não conseguimos ver os animais reclamando. Mas a gente consegue perceber que os animais eles se adaptam. Eles conseguem recomeçar as suas vidas, por mais que seja difícil. E essa é a primeira reflexão da nossa aulinha de hoje. Será que nós temos reclamado tanto quanto de fato seria necessário? Ou seria importante? Ou seria uma situação que merecia uma reclamação? Na aula passada eu perguntei para vocês o que era resiliência. Vocês descobriram o que é resiliência? Vocês conseguiram concluir o que era resiliência? Quando nós aplicamos a resiliência para a nossa realidade, para o bairro da reclamação, a resiliência nada mais vai ser do que a capacidade de se adaptar, a capacidade de compreender as situações e tirar o melhor daquela situação, de transformar a nossa situação para se adaptar a ela, para se tornar uma pessoa melhor, compreender melhor as situações. Então, quando a gente consegue se adaptar às mudanças, quando a gente consegue compreender que as coisas podem mudar e por mais que pareçam ruins, elas podem ficar melhores, nós começamos a agir com resiliência. Nós começamos a ser pessoas melhores. Será que o rei ou a rainha da cidade da memória pode aprender com os animais? Olha, particularmente eu acredito que o rei e a rainha da cidade da memória têm muito a aprender com os animais. Os animais, eles batalham dia a dia. Eles não estão trabalhando e pensando lá no final da vida deles. Eles trabalham para sobreviver e para manter a sua família. E quando acontece alguma coisa, eles estão ali lutando novamente para poder reconstruir tudo. E a gente não percebe os animais desistindo. A gente não consegue ver no meio da floresta, por exemplo, quando um pássaro, quando tem o seu ninho destruído, a gente não percebe o pássaro desistindo de viver. Aquele pássaro, ele vai continuar vivendo, ele vai ter outros filhotes, vai fazer outro ninho, mas não desiste de viver e não fica se reclamando. É claro que os animais não podem falar e a gente não consegue entender, mas eu estou falando no sentido figurado. Eles não desistem. Vocês já viveram alguma situação em que vocês conseguem reconhecer que reclamaram, mas que deveriam realmente ter agradecido? Ah, choveu muito e entrou água dentro da minha casa, molhou a casa toda. Se a gente morasse num lugar melhor, não molharia a nossa casa, não entrava água dentro de casa e blá, blá, blá. E aí você vai e reclama. Mas você já parou para pensar e agradecer pelo fato de ter uma casa, de ter uma família, de ter onde se abrigar? Sempre nós temos pelo que agradecer. Às vezes a gente só não consegue compreender
e enxergar que, em vez de reclamar, nós deveríamos estar agradecendo por não ter acontecido algo pior, por não estarmos em uma situação pior. E nós temos que agradecer, porque temos que ser gratos por simplesmente estarmos vivos. E, de fato, o que é que tem no bairro da reclamação? No bairro da reclamação da Cidade da Memória vai ter todas as suas reclamações, as reclamações que você já escutou de alguém, as reclamações que você pensou em fazer, as reclamações que sua mente está o tempo todo falando, que às vezes você não fala com o papai e com a mamãe, mas você está reclamando dentro da cabeça. Se o rei ou a rainha da Cidade da Memória não for inteligente o suficiente, o bairro da reclamação vai crescer e dominar toda a cidade. A cidade vai se tornar um local obscuro. A Cidade da Memória vai se tornar uma cidade de reclamação, onde você não vai encontrar o bairro da felicidade, o bairro da gratidão, vários outros bairros que são extremamente importantes de estarem na nossa Cidade da Memória. Então, o rei ou a rainha da Cidade da Memória precisa ser inteligente o suficiente para não permitir que o bairro da reclamação domine toda a cidade. E aí, refletindo no dia a dia de vocês, sobre o que é que você mais reclama? Acredito que vocês podem reclamar bastante sobre dormir. Ah, mãe, eu não quero dormir agora, tá cedo, eu quero assistir TV, eu quero assistir um pouquinho mais de TV, eu quero assistir o filme, eu quero assistir a novela, e a mãe diz que tá na hora de dormir, tá tarde, você precisa ir à escola amanhã cedo. Não, mãe, só mais um pouquinho, eu quero jogar mais um pouquinho no celular. Mãe, eu não quero comer essa comida, eu quero comer salgadinho. Mãe, eu quero brincar agora, eu não quero fazer tarefa. Mãe, eu não quero arrumar minha cama, eu não tenho tempo para arrumar minha cama. Isso é coisa de adulto, eu quero brincar. Ah, mãe, não quero ir para a escola hoje, eu tenho que acordar muito cedo para ir para a escola. Olha só o tanto de reclamação que a gente faz no nosso dia a dia. Ah, mãe, eu não gosto da aula do professor fulano de tal, porque a matéria dele é difícil. Será que a gente não tem passado mais tempo reclamando? E eu tenho certeza que por alguma dessas coisas vocês já reclamaram sim. Agora, depois de refletirmos um pouquinho sobre a reclamação, vamos à tarefa de casa. Vocês vão elaborar uma lista lá no material de vocês, na página 110 do livro de vocês. Vocês vão fazer uma lista com as reclamações mais frequentes que você faz e as reclamações que você frequentemente mais escuta. Com isso, você vai estar analisando e refletindo, será que essas reclamações são realmente necessárias? Eu poderia estar agradecendo no lugar de reclamar por alguma dessas coisas? E aí? Vamos analisar? Vamos refletir? Para a aula de hoje era isso, pessoal. Um beijo e até a próxima aula.